som, test, yes, is, ui, som, ui, is, test, ui, som, ui, som, ui. Por que duas pessoas que dividem suas vidas não podem dividir espaços iguais? Gostaria de dedicar esse prêmio a uma pessoa muito importante na minha história.
Jesus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, Jesus. Deixa esse mesmo. Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Glória a Deus. Motivo de felicidade, né? Estamos aqui mais essa noite, reunidos, para falar desse Deus maravilhoso, né? Que cura, que liberta e o melhor de tudo, que salva. Eu sempre falo isso porque eu me alegro. Toda vez que Deus me dá uma oportunidade, ou que seja um tempinho curto, 1 hora ou meia, mas eu me alegro. Eu me alegro porque eu entendi o que Deus fala na palavra, né? Que ele diz que a fé vem por ouvir, né? E ouvir as boas novas de Jesus. Eu posso olhar para mim e falar, hoje eu estou aqui, porque Deus já tinha me escolhido antes da fundação do mundo, né? Os que estão aqui em Cristo também. Mas alguém teve que pregar para mim, né? Alguém teve que pregar. E eu creio que se alguém pregou para mim, eu tenho que pregar também para alguém. Fazer igual um irmão que estava comentando um dia desse, mas eu não quero ir para o céu sozinho não. Eu disse, eu também não. Eu também não. Tem muita gente que confunde. Um dia eu estava conversando com o irmão a questão da salvação. Que a salvação é uma busca diária. Não é algo que é um passe de mágica, um estalar de Deus, não. É uma busca diária. Uma caminhada que se inicia a partir daquele momento que você entende que tem que ter um Salvador na sua vida, e o único. O único Senhor, o único Deus. E a partir daquele momento começa a sua vida em Cristo. Não é à toa que Deus já nos fala na Bíblia, né, irmão Francisco, que todos os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, né? E a partir daquele dia a gente vive para a misericórdia de Deus na vida da gente. Porque é uma luta, é uma batalha. Isso todos nós sabemos. Estava até olhando algo sobre um pregador esses dias que ele falava assim, ó, o seu pior inimigo é você mesmo. O diabo só usa o que você já tem na sua mente e no coração. Então é por isso que nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus. Nós temos que nos encher todos os dias da palavra de Deus, porque se vier um pensamento que venha do alto, que venha de Deus, que seja bom e agradável para Ele. Tem um pregador que diz que Satanás pode até visitar a mente da gente, né? Não pode permitir que ele faça morada. E uma coisa que ele faz isso diariamente, né?
Então é uma luta que nós só conseguimos enfrentar, não é vencer não, porque enquanto nós estivermos na terra é uma luta diária, não pode ser eu venci, não, ainda estou vivo. É uma luta diária. O pregador falou que há 2 lobos, né, dentro da gente, o que for mais alimentado, né? Então, se trazer para o lado cristão, há 2 escolhas. O que eu alimentar mais é o que vai prevalecer. Estava dando uma olhadinha bem rápida hoje numa pregação. Um pregador comentando a respeito da nossa caminhada em Cristo. Sempre vai haver esse alto e baixo na nossa vida, né? Né, irmão Francisco? Por que Deus nos alerta? Orai por causa do dia mau, né? A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Não vá pensar que a sua vida vai ser todo dia plana, que não vai ser. Então, para eu já não a questão de me preocupar com o dia de amanhã, mas já pedir forças a Deus e sabedoria, que Ele venha sempre estar conosco, é na palavra. Tem um pregador que diz assim, nós temos que pregar para nós todos os dias, viu? Porque todos os dias nós esquecemos da palavra, é verdade. Isso é uma realidade na nossa vida, meus irmãos. Tem outro pregador que diz assim, é difícil manter um cristão acordado nesse mundo dessas falsas felicidades, né? Que tudo nos agrada, como é cruel, né? E o mais perigoso são os nossos olhos, né? Que ele fala que se os olhos forem maus, todo o corpo será. Não é isso, irmão Francisco? É pesado, né? Então, o que é que a gente aprende com isso? Eu creio que se todo dia a gente pedir a Deus a misericórdia dele na nossa vida, a graça, né, que hoje nós dizemos por a graça, de sempre nos desviar desses pratos que Satanás nos oferece, porque não é brincadeira. A pessoa que disser que é brincadeira é fácil, está mentindo. Está mentindo, porque não é. Tem gente que brinca com Satanás. A Bíblia fala que nem os anjos, né, irmão Francisco, tentam Satanás, nem os anjos. Tem um irmão que sempre eu prego com ele no semáforo, que diz assim, Nilton, o Satanás não é aquele bichinho que o pessoal diz que é de chifre, de rabo e com o dente na mão, não. É não. Ele vem da maneira que você menos espera. E ele só vem com o dedo na ferida, viu? É no que você gosta. É uma realidade. Porque ele sabe onde é o ponto fraco do ser humano. Todo ser humano tem um poder, ele só vai com o dedo na ferida. Então, meus amados, o único local que nós podemos se fortalecer é em Cristo. E através da palavra. Eu sempre peço, onde eu prego, o pessoal leiam Bíblia. Leiam Bíblia, começa a ler a Bíblia, procure entender. A Bíblia fala, Deus diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Eu já vi pessoas analfabetas que não sabiam ler e hoje lê a Bíblia todinha. Isso é do alto, meu irmão. Não é do homem não, porque a pessoa ser analfabeta, não saber ler, a Bíblia ele lê. Meu Deus, o nosso Deus é o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível. E eu creio. Eu creio. Então, meus amados, eu sempre gosto de falar isso, a questão da Bíblia, porque hoje eu entendo o poder da Bíblia nas nossas mãos. Se a gente fosse estudar todos os homens, o irmão Francisco sabe que ele estuda muito a Bíblia, a história da instituição evangélica, os cristãos. Morreram muitos cristãos por causa da Bíblia, né, irmão Francisco? Queimados em praça pública, só para a gente não ter a Bíblia na mão.
Por que será, hein? Satanás sabe do poder da Bíblia, meus amados. Satanás sabe o poder que nós temos nas mãos. É a boca de Deus. É o próprio Deus falando conosco. Por isso que ele impede de muita gente começar a ler a Bíblia. Porque ele sabe que se começar a ler, se liberta. Então, meus amados, mais uma vez eu peço a vocês que sempre escutam quem prega aqui, eu prego. Leiam Bíblia. Procura conhecer a verdade. Não é a verdade de religiosidade não, de religião, de homem, de sacerdote não. É a verdade do alto, do próprio Deus vivo. Eu sempre falo, o homem é falho, é fraco, é mentiroso, é corrupto. Deus não mente. Deus é santidade plena. Ele não é filho do homem para que minta, né? A própria Bíblia fala, né, irmão Francisco? Então leiam a Bíblia. Amém? Karine, tu vai querer ter alguma coisa? Não, né? Então vamos orar por o irmão, que ele hoje que vai trazer aqui a palavra, né? Vem do alto. E a ver nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa noite na tua presença, Pai, buscando a tua face. Paizinho, venha sempre estar conosco. Pai, usa teu servo hoje, Pai, aqui que vai pregar, Paizinho. Que o que ele falar aqui, Pai, não seja nada do homem, Pai, mas do Espírito Santo. Derrama do alto, Pai, sabedoria, Pai, discernimento, inteligência, mansidão, Pai. Guia teu servo, Pai, usa. Aquebranta corações aqui ao nosso redor, Pai. Derrama, Pai, entendimento. Abre olhos espirituais, entope ouvidos espirituais, para que ouçam mais de Ti e vejam mais de Ti, Paizinho. Para que as pessoas venham entender, Pai, que só há um caminho para a vida eterna, Pai. Que é Jesus. Faz assim, Paizinho. Que eu te peço tudo e te agradeço no teu filho Jesus. Amém. Senhor Jesus, um amém para as irmãs, né? Para quem estiver nos ouvindo. E eu sou, assim, maravilhado com a palavra de Deus, porque esse nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? A Bíblia diz que o Senhor é o Espírito, né? E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Eu vinha chegando do trabalho, né? Eu trabalho aqui no Dom Bosco, que é um centro socioeducativo. E eu tenho uma jornada de 12 horas, né? Eu entro 7 da manhã e saio 7 da noite. E quando eu vinha chegando, eu observei que as irmãs já estavam aqui. E a irmão Nilton perguntou se eu estava de folga hoje, né? Eu disse, não, rapaz, eu trabalhei. E eu estou um pouco cansado, né? Mas nessa hora aqui, as irmãs também, com certeza, passaram o dia em casa, fazendo os afazeres, e o irmão. Mas nesse momento aqui, esse aqui é o verdadeiro descanso. Descanso não é a gente chegar em casa e deitar numa cama, não. Esse aqui é o verdadeiro descanso. Porque quando nós nos voltamos, né, para esse nosso Deus, nós provamos o verdadeiro descanso. E nessa noite, né, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu costumo falar muito uma palavra que trata da volta do Senhor, né? O nosso Deus, ao longo das eras, ele sempre tem um mover na terra, né? E a palavra atual, se nós quisermos uma palavra atual, é uma palavra que trata exatamente da volta do Senhor. O Senhor Jesus já esteve nessa terra e ele fez uma promessa que ele voltaria, né? Lá no final do livro de Mateus, no começo de Atos, quando os discípulos viram ele ascender aos céus, eles ficaram maravilhados. E o Senhor perguntou por que é que eles estavam, né, olhando, estavam espantados. E o Senhor Jesus falou, da maneira que vocês estão vendo eu subir, vocês vão ver eu descer. E ele vai voltar a essa terra. E quanto a nós, né, os filhos de Deus nessa terra, a palavra dos dias atuais tem que ser essa palavra exatamente que trata da volta do Senhor. O Senhor Jesus, ele vai voltar a essa terra.
Eu creio que as irmãs e os irmãos talvez já tenham ouvido as seguintes palavras, né? Eu já ouvi alguém dizer isso. Os cristãos aí com a história que Jesus vai voltar, desde que eu me entendo como gente que eu escuto essa palavra, mas se a Bíblia diz que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. E existe uma base bíblica para isso. E sempre que eu me deparo, irmão, com essa situação, eu geralmente levo as pessoas aqui para segunda carta de Pedro, capítulo 3. Porque aqui a palavra que confirma que o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar a essa terra. E aqui também explica por que é que ele não voltou ainda. Não é porque ele esteja demorando. Alguns dizem, ele está demorando. Desde que eu me entendo como gente que eu escuto dizer que ele vai voltar. Não é que ele esteja demorando. O nosso Senhor Jesus, ele é soberano. Ele faz as coisas à maneira dele. Ele não depende de nenhuma situação, de nenhum fator externo. E se ele não voltou ainda, a resposta está exatamente aqui. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, né? Diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui já começa já o calendário, irmão. O calendário de Deus não é o nosso calendário, né? Para ele, 1000 anos é um dia, e um dia são 1000 anos. E por que é que o nosso Senhor Jesus não voltou ainda? A resposta está aqui no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa é essa? A promessa é que ele vai voltar. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todo chegue ao arrependimento. É por isso que ele não voltou ainda. Não é que ele esteja demorando, que ele esteja preso, questão de tempo, de espaço, não. Esse nosso Deus, ele é um Deus que vai de eternidade a eternidade. E se ele não voltou ainda, é porque ele está esperando que cada um se arrependa. Então quem estiver ouvindo essa palavra nessa noite, ainda é tempo, né? A porta da graça ainda está aberta ainda. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco da história da época de Noé, né? Hoje ainda é a era da graça. Hoje eu e você, nós ainda podemos nos arrepender. Mas nós temos que correr enquanto é tempo. No livro de Isaías diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Só fazer um pequeno resumo, eu não vou ler os versículos porque o tempo não permite. Na época de Noé, Deus desceu à terra porque ele queria ver qual era a condição do homem, né? O homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas infelizmente esse homem um dia desobedeceu a Deus, e a partir daí ele sofreu uma grande queda. E lá em Gênesis capítulo 6, o Deus desceu à terra, porque ele queria ver qual era a condição do homem. E Gênesis 6,6 diz que Deus arrependeu-se de ter criado o homem. Inclusive esse termo aí, arrependeu-se, né, no original diz que ele entristeceu-se, né? Porque o próprio irmão Nilton falou nesse instante aqui que ele não é homem para que se arrependa, né? Então ele não se arrependeu, ele se entristeceu quando viu a situação do homem. Isso naquela época, irmão, há muitos anos atrás, quando ele viu a situação lastimável do homem. Vocês imaginem Deus olhando para a terra hoje. E naquela época, ele resolveu pôr um fim. Mas o nosso Deus, ele é sempre o Deus do recomeço. Ele sempre está dando uma oportunidade, ele é justo. E ele resolveu colocar um ponto final naquela geração. Só que ele encontrou um homem chamado Noé, né?
um homem, um pregador da palavra, um homem justo. E ele deu uma ordem para Noé. Noé, tu aparelha uma arca, que eu vou consumir toda essa geração. A Bíblia fala que Noé passou quase 100 anos para construir essa arca. E enquanto ele construía a arca, ele pregava. Vocês se arrependam, que está vindo aí um dilúvio. Só que a Bíblia relata que até então nunca tinha chovido. Só subia uma neblina do solo. Eu não estava lá nem você, mas eu acho que dá para a gente imaginar que o Noé já era um velho. As pessoas talvez até zombassem do Noé. Como é que esse homem vem com história de dilúvio? Nunca choveu. Mas a Bíblia diz que Noé foi consoante a toda a palavra de Deus. Ele creu. E hoje, irmãos e irmãs, a nossa missão na terra é exatamente essa aí. Às vezes eu já vi esse jovem algumas vezes. Ele coloca uma faixa ali. Jesus está voltando. Eu não sei qual é a reação daquelas pessoas que passam, né? Mas nós hoje, nós somos os Noé de hoje. Nós estamos advertindo as pessoas que o dilúvio está chegando. Essa noite, o que é que nós estamos fazendo aqui? Advertindo as pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco que a Bíblia fala que os dias que antecedem a volta do Senhor seriam tal quais os dias de Noé. Nós vamos ver daqui a pouco. Está lá em Mateus 24. Mas voltando um pouco para Noé, ele recebeu uma missão, uma comissão de Deus, e ele foi fiel àquela comissão. Enquanto ele aparelhava a arca, ele pregava. Vocês se arrependam que o dilúvio está chegando. 100 anos, né? Se nós lermos com atenção o capítulo 5 e 6 de Gênesis, nós vamos ver que foi exatamente 100 anos. E enquanto ele aparelhava a arca, ele pregava. Naquela época, já tinha muita gente na terra. Mas quantas pessoas foram salvas? Apenas a família de Noé. 8 pessoas, né? Noé, a esposa, né? Os 3 filhos e as 3 noras. Quando ele terminou de construir a arca, essas 8 pessoas entraram na arca, e um casal de cada animal, e veio o dilúvio. Eu não estava lá, nem os irmãos e as irmãs, mas eu creio que dá para a gente imaginar o desespero das pessoas. A água subindo e o desespero das pessoas batendo, né? Só que aí já era tarde. Choveu 40 dias e 40 noites. Essa nossa cidade, se passar aí meio dia chovendo aí, é sufoco para todo lado, né? Não é verdade, irmão? Você imagine 40 dias e 40 noites. Cobriu tudo, né? Mas quem estava na arca foi salvo. E o que é a arca hoje? A arca é a igreja. Quem quiser ser salvo, a si mesmo e a família, tem que estar na arca. E a arca é a igreja. Não aquelas 4 paredes com a placa, não. Nós estamos aqui nessa noite, nós somos a igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali ele estará. Quer salvação para a família? Quer salvação? Tem que estar na arca. O irmão Nilton falou que é por isso que o inimigo ele se levanta tanto quanto essa palavra. Ele não teme outra coisa. Ele só teme a palavra. E voltando aqui, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo que fala muito da volta do Senhor. Se nós lermos ali com atenção, todo o capítulo 24 de Mateus fala exatamente da volta do Senhor. Nós vamos ler aqui alguns versículos de Mateus 24, mas nós vamos começar pelo Mateus 24,
Nós vamos ler desde o início, mas primeiramente nós vamos ler aqui a partir do 36, né? Mateus 24, 36. O Senhor Jesus começou a falar da volta dele, e alguns queriam saber quando é que ele ia voltar, né? Quando ele começou a falar da volta, e os próprios discípulos queriam saber quando é que ia ser esse dia, né? E aqui no 36 diz assim, ó, o Senhor Jesus falando: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Os dias que antecedem, esses dias que nós estamos vivendo, são os dias que antecedem a volta do Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, que são tal quais os dias de Noé. E o que é que as pessoas faziam nos dias de Noé? Tá aqui. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E o que é que nós vemos hoje? Exatamente esse contexto aqui. As pessoas só querem saber de comer, de beber. Esse aqui casava-se, dava-se em casamento. É o que nós vemos hoje. Casa hoje, descasa amanhã. Não é assim que nós vemos? Os dias de hoje, nós que temos o Espírito, as irmãs e os irmãos que têm o Espírito de Deus, nós sabemos exatamente o que está acontecendo na Terra hoje. A maioria da humanidade parece que está anestesiada. Eles não estão percebendo o que está acontecendo. Não é verdade, irmão? É por isso que a nossa incumbência é exatamente alertar as pessoas que o fim está chegando. Eu acabei de ler aqui o versículo, o 39, diz assim, ó: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aonde eu estiver, é onde vocês estiverem, irmãs. A nossa missão nessa terra é a gente alertar as pessoas. O Noé, enquanto ele construía a arca, ele alertava as pessoas. Olha, vocês, o dilúvio está chegando. E hoje é nós alertarmos as pessoas que Jesus está voltando. E ele vai voltar. Se está escrito na palavra que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. E o capítulo 24 de Mateus, que trata muito da volta do Senhor, nós vamos ler alguns versículos. E ele começa dizendo assim, ó: então Jesus, saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos mostrando lá a maravilha do templo, e o Senhor Jesus os alertou, né? Que não ficaria pedra sobre pedra. E essa profecia, as irmãs conhecem, se cumpriu, né? O versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles ficaram curiosos. Eles queriam saber, né? Quando é que vão suceder tais coisas, quando é
quando é que tu virá? O Senhor Jesus começou a explicar, né? Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Os sinais estão aí. Todos os sinais que o Senhor Jesus falou, alguns já se cumpriram, e os que não se cumprirem, há de se cumprir. Todos os sinais, guerras, rumores de guerras, né? Mas a Bíblia alerta, nós vamos ver daqui a pouco, que é só o início, é só o princípio das dores. É isso que as pessoas têm que entenderem. E é exatamente aí, irmão, onde vai entrar a nossa missão nessa terra. Nós que temos essa palavra, que nos foi revelada, nós temos que alertar as pessoas. E é onde nós estivermos. Depois eu volto aqui para o texto. Certa vez o Senhor Jesus estava com as multidões, né, no deserto, e os discípulos pediram ao Senhor Jesus que dispersasse a multidão. Mestre, já é tarde, dispersa essa multidão para que eles vão procurar alimento. E o Senhor Jesus falou o que para eles? Não, dai-lhe vós mesmo de comer. O que aqui significa? Que é eu e você onde nós estivermos. Onde a irmã estiver, as irmãs estiverem, vocês não vão ter lá. Vai surgir uma situação lá que você não vai ter como chamar o pastor, o presbítero, o diácono, vai ter que ser vocês mesmos. Dá-lhe vós mesmo de comer. É onde nós estivermos. Deus, ele conta conosco. A Bíblia diz, como crerão se não tem quem pregue? O irmão falou dos escolhidos. Os escolhidos estão aí. Nós não sabemos quem são. Eu trabalho no centro socioeducativo que tem lá, jovem lá que já tem não sei quantos homicídios aí. Mas ele pode ser um escolhido de Deus. O Moisés não foi homicida? E ele não era um escolhido de Deus? O Davi fez pior do que o Moisés. O Davi foi adultério e homicídio. Eu conheço um jovem lá, quem sabe um dia eu trago ele aqui, um jovem homicida. Quando ele cometeu o homicídio, ele tinha seus 15 anos de idade, ele achou, irmã, que a vida tinha acabado para ele. Mas um dia, a palavra chegou para ele. Hoje ele tem uma igreja lá no Oitão Preto, lá. Um jovem que alguém olhava para ele e dizia assim, ei, isso aí, ó, isso aí mesmo não. Oh, Senhor Jesus. E é onde as irmãs estiverem, irmãs. O Senhor conta conosco. O Senhor Jesus, ele mesmo falou que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Envia mais trabalhadores para a seara. Hoje, onde nós chegarmos, as pessoas entendem de tudo. Se vai falar de economia, todo mundo entende. Se for falar de política, nem se fala. Futebol, nem se fala. E nós temos o que as pessoas realmente precisam daqui. É a necessidade. Irmã, é a necessidade. Avançando aqui na leitura, aqui no versículo 7 de Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Os terremotos, irmão. Alguns anos atrás, terremoto era coisa de quê? Lá do Japão, né? No Japão, lá, que é um conjunto de ilhas. Mas aqui no Ceará já houve tremor de terra. Várias cidades aqui. Isso é um dos sinais, irmãos, que o Senhor Jesus falou. Fome,
o homem cai muito numa contradição, né? O homem ele dá um passo gigantesco aí, inventou uma tal da internet aí, um celular, mas ele não consegue atender às necessidades básicas da humanidade. A fome está aumentando cada vez mais. Quando a gente fala de fome, a gente pensa logo naquelas criancinhas lá da África, né? Quando a gente vê aquelas crianças desnutridas. Mas nós temos a nossa África aqui. Se você for no Janguruçu aqui, você vai ver lá criança disputando comida com os urubus lá. Não precisa ir muito longe, não. A fome. O homem cai numa contradição grande. Ele produz tanto, mas ele não consegue atender à necessidade do homem. Porque a necessidade do homem, só quem pode atender é Deus. Dentro do homem existe um vazio. Quando eu falo homem, é de uma maneira homem e mulher. É por isso que a gente busca tantas coisas, né? A gente corre tanto, né, irmão? Compra um Fusquinha. Não, eu não quero um Fusquinha, não dá mais não. Aí compra um Gol, depois vai para um Corolla, não, uma Hilux agora. Daqui a pouco a Hilux está velha. Eu estou falando coisas materiais, né? A gente corre tanto, às vezes a gente corre tanto. Essas palavras que eu estou falando, primeiramente é para mim, né? Porque quando a gente fala, a primeira pessoa que escuta sou eu mesmo, né? A gente corre tanto, buscando tantas as coisas, mas nada preenche o vazio que está dentro do homem. Zacarias capítulo 12, lá diz do Deus que estendeu os céus, fundou a terra e criou o espírito do homem dentro dele. Veja como o espírito humano é importante. Ele é comparado aos céus e à terra. Mas o espírito, qual é a função do espírito humano? É receber o espírito de Deus. O homem ele só vai ser preenchido verdadeiramente quando ele receber Deus no seu espírito. E aqui na leitura, no versículo, agora é o 9. Ó. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não se intimide não quando você for perseguido aí. Ah, o crente ali, parece que não tem o que fazer. A Bíblia diz que nós temos que nos regozijar como nós somos perseguidos pelo nome do Senhor. Aqui nesse tempo, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui eu queria só abrir um parêntese aqui. Hoje, infelizmente, a própria Bíblia fala dos falsos profetas, né? Muitos falsos profetas, muitos ensinamentos errôneos. Quando nós vemos um irmão nessa situação, por um lado nós ficamos, às vezes, tristes, né? Mas uma palavra aqui de ajuda, né? Você que está fazendo cumprindo a sua missão nessa terra. Nós não fazemos nada para homem, nós fazemos para Deus. O nosso compromisso é com Deus. Mas todo irmão, ele tem que ter clareza. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, lá diz que importa que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal aí vai ser só para os filhos de Deus. É o tribunal de Cristo. É diferente lá de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que fala do trono branco. Lá vai ser o julgamento dos ímpios. Agora, para nós, para mim e para você, é o tribunal de Cristo. Se vê um irmão ali que não está adequado, também não vamos criticar, não. Vamos orar pelo irmão. Se houver a oportunidade, a gente vai à luz da palavra, né? Mas alertar esse irmão e essa irmã que ele vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E outra coisa, irmão, quando
É porque a Bíblia é maravilhosa. A gente começa a falar e sempre, né, um versículo puxa outro. A questão de ver um erro no irmão, infelizmente isso acontece muito hoje no meio cristão. Os próprios irmãos gostam muito de apontar, né? Às vezes fica apontando. Isso não é de acordo com a palavra de Deus. Nós falamos do Noé nessa noite. O Noé, quando passou o dilúvio, a Bíblia fala que ele se tornou um agricultor, um lavrador, né? Ele plantou uma vinha e um dia ele embriagou-se e ficou nu. O Cã, que era o filho dele, expôs a nudez do pai. Os outros 2 filhos cobriram a nudez do pai. O Cã que expôs a nudez, ele foi amaldiçoado. Mas os 2 filhos que cobriram a nudez de Noé, eles foram abençoados. Isso aí é um princípio para nós hoje, irmãos. Se a gente vê um irmão no erro, não é bom a gente ficar, né? Vai lá, tem comunhão lá com o irmão. Irmão, vamos aqui. Ver o que é que a palavra diz, né? Jamais expor a nudez do irmão, né? Isso a gente vê muito hoje, né, no meio cristão. Infelizmente acontece isso aí. Nós temos que lembrar o que diz a palavra. É para cobrir a nudez do irmão. Não é para concordar com o erro do irmão. Não é isso que eu estou falando. Vai lá, admoestar, dizer o que a palavra diz, mas sempre com aquele coração de perdoar, né? E trazer o irmão de volta para a vida, né? E aqui no versículo 12, ó, um versículo que é muito conhecido no meio cristão, ó, Mateus 24, 12. Ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui é uma grande alerta para nós, né? Quando a gente vê um irmão esfriando, eu particularmente, a gente fica constrangido, fica triste, irmão. Mas por um lado, irmãos, é o cumprimento da palavra. Dói, irmão, dói, a gente fica ali constrangido, né? Mas está aqui, irmão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade. Hoje, só porque para onde você se virar, para onde você for, você vê a iniquidade. Não, eu não vou sair de casa não, porque eu não quero ver a iniquidade. Abre a televisão. Você sai de casa não. Irmãs, é o cumprimento, irmãos, está aqui. Tudo que está aqui, algumas coisas já se cumpriram. Outras estão se cumprindo. E o que não se cumpriu ainda, há de se cumprir. Ninguém, nenhum homem pode mudar o que está escrito aqui. Esse livro está selado. Deus inspirou alguns homens para escrever e depois Deus selou esse livro. É só questão de tempo, né? O versículo 13. O 12 falou da iniquidade, que quase todos vão esfriar. Mas o 13 traz um refrigério para a gente, né? Um alento, né? O 13 diz assim, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não sei quanto tempo as irmãs e os irmãos têm de caminhada aí. Eu me converti em 97. Irmão, mas até hoje isso não me dá garantia de nada. Eu tenho que perseverar até onde? Até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nessa noite aqui foram falados de lutas. As irmãs acham, os irmãos, que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. O inimigo vai ficar só de braços cruzados, só assistindo, vai não. Ele vai querer, de todo jeito, atrapalhar a nossa caminhada. Mas o Senhor Jesus nos fez uma promessa. Lá em Mateus 28, o Senhor Jesus diz que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem nos fez essa promessa foi o Senhor Jesus.
E quando nós paramos para observar a nossa vida, nós vemos o cumprimento dessa promessa em nossas vidas. O problema é porque quando acontece algo adverso, a nossa tendência é a gente reclamar, né? Pelo menos, algumas vezes eu sou assim. Mas nós temos que lembrar que quando acontece algo negativo na nossa vida, nós temos que pensar que poderia ter sido pior. Né? E não foi por causa do cumprimento dessa palavra. O Senhor Jesus disse que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E só para fechar aqui esse contexto aqui, tem o versículo 14, ó, de Mateus 24, que diz assim, ó, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim dessa era, irmão, quem vai determinar é o evangelho do reino. É por isso que ele está sendo pregado em toda a terra. Aquelas regiões mais difíceis, o evangelho está chegando lá. Até nos países muçulmanos. Você sabe que o cristão que vai para lá, ele sabe o risco que ele está correndo. Mas ele vai para cumprimento, irmã, dessa palavra. O evangelho é que vai o fim virá da pregação do evangelho. Não é nem um líder desse aí que vai determinar o fim, não. Não é essa guerra aí da Ucrânia com a Rússia. Não. O fim é quando o evangelho for pregado em toda a terra. Aí virá o fim. E é exatamente aí, irmão, eu vou finalizar para dar tempo para os irmãos, é exatamente aí onde está a minha e a tua missão. É de pregar esse evangelho. Onde nós estivermos, não importa. O meu trabalho, o trabalho das irmãs, ali é algo secular. Por um lado, eu estou lá para trazer o sustento para minha casa, para minha família. Mas ali é algo secular. A verdadeira missão de um cristão, onde ele estiver, é pregar a palavra, irmão. E outra coisa, a gente pode pregar sem falar. Tem um irmão que falou algo que eu nunca esqueci. Ele disse, meu nome é Francisco. Francisco, prega a palavra. Se necessário, fale. Né, irmã? Um dia desse eu falei para alguém me falou isso aí. Às vezes, num gesto, numa atitude, você pode estar expressando a Deus. Não olhe para você, nem olhe. Hoje eu estava lá no meu trabalho, eu estava lendo um texto lá para os jovens, que quando eles foram tomar Jericó, né, lá uma mulher lá foi poupada, porque ela acolheu os espias, né, que Josué mandou. Quem era essa mulher? Raabe. E quem era Raabe? Uma prostituta. Eu acho que eu falei da outra vez, mas eu quero falar mais uma vez, já que tem tantas irmãs. Na genealogia de Jesus Cristo, é citado 5 mulheres. Não sei se as irmãs lembram, né? Você tem Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Aqui vocês são 5. Dessas 5 lá, só Maria que era santa, que era pura. Tamar cometeu incesto. Raabe, uma prostituta, lá em Jericó. Ruth não tinha o direito de fazer parte da congregação, porque ela vinha lá do incesto, né? Ela era uma moabita, né? Um incesto lá do Ló com a filha mais velha, né? E Batseba, o adultério. Mas como é que essas mulheres, com todo esse passado aí, como é que elas fazem parte da genealogia de Jesus Cristo? É assim que Jesus faz. Homem nenhum ia escolher, né? Não, essa Raabe aí, a mulher que vende o corpo aí. Mas não é assim. Jesus, ele veio exatamente para quem? Os doentes. Se ele fosse olhar para mim,
Homem nenhum acho que ia me escolher, não. Exatamente. Isso aí, irmão, é um encorajamento para mim e para você. Ele conta conosco. Deus ele não está nos cobrando o nosso passado, não. Ele está requerendo um arrependimento. Porque se ele fosse cobrar o passado, ele não usaria ninguém. O grande Moisés, eu acho que o mundo inteiro ouviu falar do Moisés da Bíblia. Um homem muito usado por Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, falava com Deus, né? A Bíblia fala. Mas um dia ele teve uma grande queda, ele matou um homem. Então, se fosse por esse princípio aí, irmão, ele não ia usar ninguém. Não, Moisés, tu está fora aí porque tu derramou sangue. Oh, Senhor, a Bíblia é bem clara. Aquele que diz que não peca, é mentiroso, já está pecando. Isso aí é um encorajamento para mim e para você. O Davi, foi falado, o Davi fez algo terrível. O Davi foi adultério e homicídio. Ele viu a mulher se banhando, Batseba, desejou a mulher, mandou trazer a mulher para o palácio, deitou com a mulher engravidou. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Quando ele soube que a mulher tinha engravidado, ele planejou a morte do marido da mulher, que era um guerreiro Urias, né? Olha a mente do Davi. Ele escreveu uma carta, e essa carta dizia que era pegasse o Urias, que era o marido da mulher, colocasse bem na frente da batalha e deixasse ele lá sozinho. O que é que um homem vai fazer numa batalha lá sozinho? Morreu. As irmãs sabem quem foi que levou essa carta que o Davi escreveu para o comandante do exército? O próprio Urias. O homem levou a sentença de morte. Como é que a mente humana vai entender isso aí? O homem cometeu adultério e homicídio. E a Bíblia ainda diz que ele, um homem segundo o coração de Deus. Só Deus. E foi um dos homens mais usados por Deus, né? Foi o Davi. Né? Ele pagou um alto preço, né, irmão? Nós sofremos as consequências dos nossos atos. Né? Ele pagou um alto preço. Né? Vocês conhecem a história. Toda a descendência dele. Né? Mas esse é o nosso Deus. E eu vou encerrar por aqui. As irmãs não esqueçam. Deus, ele conta conosco. E é onde nós estivermos. A Mônica aqui, eu lá no meu trabalho, as irmãs no trabalho aí. Lembrem disso. Deus, ele conta conosco. E é onde nós estivermos. Nós damos testemunho dessa parte, desse nosso Deus. Jesus é o Senhor.